Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha, tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam bem em seus lares, né? Nesse sábado, né? E vamos iniciar, né? Mais um Despertando das Ilusões Fabricadas, né? Com uma reflexão aqui muito interessante que vai confrontar muitas pessoas, né? Em relação a, a um nível de status social que nós, né, desejamos todos termos, né? Iniciando, né, essa análise, essa reflexão, né, todos nós quando somos criança, toda criança, quando você chega numa determinada idade, né, no apogeu da juventude, né, deseja ser alguma coisa na vida. Ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser astrônomo, eu quero ser médico. Não é assim? Na minha infância, eu nunca almejava, assim, não tinha planos, né? Tanto que a minha vida, na minha juventude, foi bastante caótica, né? Bastante caótica, né? Foi privada de muitas coisas, né? Mas nunca do carinho, amor e afeição natural da minha mãe. Porque eu fui criada pela minha mãe, sem pai, né? Em determinado momento, minha mãe achou que não haveria necessidade do meu pai, né, estar presente na minha educação e nos cuidados comigo, né? Portanto, entretanto, todavia, né, ela, né, teve todo o carinho, cuidado e amor, né, materno por mim, né, a afeição que foi dada, né, na minha criação e na minha educação. Sim, e claro que o meu pai, que não é o mesmo pai dos meus outros meus irmãos, né? É um pai, é um outro pai, é uma outra linhagem sanguínea, né? Paterna, né? Então, analisando bem essa questão de quando somos criança, que nós queremos ser quando crescer, né? Eu não tinha plano do que eu queria ser, né? Quando eu estava no ensino fundamental, né? Tinha plano de querer brincar, jogar fliperama, né? A época do fliperama, né? Com os amiguinhos de escola, ir na casa do coleguinha que morava aqui perto de casa pra gente estudar junto, brincar junto, né? Morava na rua de trás da minha casa, né? E assim fui levando a vida, né? Brincando, descobrindo coisas, né? E me descobrindo também, né? Mas nunca pensando com essa ambição de querer ser alguma coisa, né? Aí chegou um momento que haviam, né, começaram os conflitos na família, né, em relação a um ambiente relacionado aos meus irmãos que tinham uma vida totalmente diferente da minha, né, mais velhos que eu, né, e que, né, a gente vivia num ambiente, né, bastante tóxico, né, nesse período, né. Agora, vamos tratar aqui, vamos analisar o que é ser charlatão nos dias de hoje. Né? A gente vê notícias aí de casos aí de pessoas que, né, fingem ter um determinado expertise em uma área profissional, né? E na realidade não são aquilo, né? Não são aquilo que realmente, né, elas desejam, almejam ter ou ser para poder ter um resultado financeiro, um lucro, um status social. Porque todos nós queremos ter status social na sociedade, queremos ser alguém importante, sermos doutores, doutoras, né? Temos uma função na sociedade, no quadro social, não é verdade? Uma importância na sociedade. Eu, como transgênero, né? O que a sociedade, como a sociedade condiciona os transexuais hoje em dia, os LGBTs? Condiciona na margem, sempre à margem, porque não está num determinado, né, concordância com um estereótipo específico, ou um comportamento dito como aquele dentro do quadradinho do que é ser homem e o que é ser mulher na sociedade. Então, aquilo que foge ao padrão pré-estabelecido que os homens, a sociedade mesmo, o sistema, ele cria e constrói todos esses paradigmas e esses estereótipos do que é ser homem, o papel do homem e da mulher na sociedade, exclui aquele que está em discordância de comportamento, né, de estereótipo, né, para não gerar aquele conflito, né, não gerar aquela situação desconfortável entre os outros, ou seja, no campo do trabalho, muitas vezes, né. Haja visto a nossa cultura como é, né,
a forma de expressão da linguagem, da cultural, que é a nossa sociedade brasileira, não é verdade? Que isso relega uma classe específica à margem, né? Totalmente à margem da sociedade, né? Sem possibilidade dela, de muitas, né, se agregarem a uma profissão, conseguir ter uma profissão sendo transexuais, né, ou crescer e desenvolverem uma profissão sendo transexuais. Houve casos antigamente que transexuais, né, conseguiram transicionar no campo militar, né, nos Estados Unidos. Né? Então, em alguns casos, né, acontece com raríssimas exceções. Né? Aqui, a palavra charlatão aqui, né, o que é ser charlatão hoje em dia? Ou o indivíduo adequadamente diplomado, hoje em dia. Na verdade, eu tenho diplomas aqui, né, dos cursos que eu fiz, né, cursos de microcamp, microlins, hotelaria e turismo, 2004, né, mas eu não procurei, né, não tive quem indica. O que tem quem indica, né? A pessoa que tem um amigo com um amigo que te indica uma vaga num determinado hotel ou uma vaga num determinado local, né? Que tem influência, amigos influentes, né? Que te indicam para você poder chegar até o objetivo que você quer. Ou cargo importante, um bom salário, você ter qualidade de vida, não é mesmo? Eu não tive nada disso. Eu fui por conta própria, sempre com um currículozinho embaixo do braço, sol a sol, embaixo de chuva, com amarelinho debaixo do braço, né? Gazeta de Ipiranga, todo dia de manhã se levantava cedo e ia buscar a Gazeta de Ipiranga, ali na rua do Bom Pastor, ali no Ipiranga, Sacomã, né? Saía com bicicleta, né? Então tive experiências na minha vida de trabalho, né? Em que, né, foram difíceis. Não foi nada fácil. Não foi com quem indica, né? Tive amizade, sim, né? Uma amizade, né, voltada a muito a um comportamento dito como masculinizante, né? Um padrão específico, né? Aí eu conheci a área de eventos, comecei a fazer chamada de lojista de shopping, mini shopping aqui na região, né? Comecei a fazer trabalhos com eventos, vestir bichinho de pelúcia, né? Aquela roupa quente, né? Distribuindo folhetos e doces às crianças, né? E a criança tudo curioso para saber o que tinha dentro daquela roupa de pelúcia, né? Então aí começaram as minhas transformações, né? E as minhas, né? As minhas autoanálises sobre mim mesma, né? Sobre o meu próprio futuro, não é verdade? Como isso impactaria na minha vida pessoal, na minha vida social, socioeconômica, né? Eu tenho diplomas aqui, são certificados, são diplomas, né? Diploma é com colação de grau de faculdade, coisa que eu não tive, né? Então o que é mais valorizado isso hoje em dia no mundo? É um diploma? É um papel que identifique você como alguém formado numa determinada área específica, né? Que faça, né? Que diga que você realmente é alguém de confiança para o mercado de trabalho que queira provavelmente contratá-lo para servir a uma engrenagem, né, específica, né, uma grade de engrenagem específica de trabalho, não é mesmo? Então, observamos aí, né, o charlatão é uma pessoa que engana outros, geralmente fingindo ter conhecimentos, habilidades e qualidades que não possui, né? Então, quem seriam essas pessoas hoje em dia, né? Vi um caso de uma moça aí, né, recentemente, né, que ela era delegada e era esteticista, se não me engano. Aí foi descoberto que ela não era nada daquilo, né? Tinha até a carteira de polícia, tudo, né? Com emblema, distintivo, tudo, né? Comprada pela internet, né? Então, que diz que o objetivo de obter vantagem, ganhos e lucros, né? Eu não... Meu objetivo aqui, né? Pessoalmente, analisando a minha pessoa, não é objetivo de obter lucro ou ganho financeiro nenhum. Dos outros aqui, vender curso, coisa parecida. Né? O meu objetivo é distribuir a capacidade de você que está do outro lado aí, pensar a nossa realidade juntos.
claro, sob meu ponto de vista, mas analisa, colocar você em confronto com a realidade e a verdade das coisas que nos cercam, né? Da vida, em suas nuances, não é verdade? Então, o termo aqui também aplica a comercialização de medicamentos e produtos de propriedades curativas exageradas, inexistentes, explorando a credulidade e a vulnerabilidade emocional e econômica das pessoas. Isso me faz lembrar né, de alguns casos aí de pessoas vendendo, né, postagens sobre emprego, né, muitas vezes, né, vagas de emprego falsos, né, que na realidade é para atrair pessoas, em geral mulheres, né, emocionalmente mais fragilizadas ou dependentes de uma situação, né, em que elas precisam ter o seu sustento, né, para serem aliciadas, né, muitas vezes, ou até mesmo abusadas, né. Então, tem no país, né, como está hoje, com tanto engano e tanta mentira, corrupção e, né, em que muitos caem como patinho, né, muitas vezes, como eu também já fui vítima disso, né, e hoje já aprendi que a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, né, com qualquer oferta de que seja, né, em saber onde estamos colocando nossos pés. Recentemente fui fazer pela EAD, né, numa universidade aí, perícia criminal, investigação forense. Não consegui porque não tinha documento que comprovasse, né, documento, uma carta, comprovasse que eu era da segurança pública. Portanto, não consegui fazer o curso. Então, eu teria que escolher uma outra específica com um custo maior, né? Então, eu deixei de lado. Então, o sistema ele coloca mesmo empecilhos, né, muitas vezes, para que nós não alcancemos o nosso objetivo, o que desejamos. Porque ele espera que nós nos adaptemos a ele, ao invés dele se adaptar a nós, a nossas, né, especificidades e peculiaridades individuais. O sistema ele visa o coletivismo das coisas, não a individualidade das pessoas, né? Então vemos muito bem como hoje em dia é ser o indivíduo, né, adequadamente diplomado, né, e como se conseguir chegar, né? Eu tenho tentado fazer concursos públicos também, né? Inclusive teve até um concurso que eu fui com o meu namorado e esqueci o RG em casa. Era lá em Guarulhos, esqueci o RG e eu não entrei para prestar o concurso, né? Então acontece situações às vezes que a gente não está preparada, né? Situações às vezes que estamos preparadas. Então, observamos sobre esse ponto de vista como é, né? Inclusive, né, quando chegou isso no período da pandemia, né, eu fiquei estudando em casa, né, estudando psicologia clínica e comportamento, né, assim social, né, e é um certificado, é um curso profissionalizante, né, mas será que é aceito pelas instituições, né, com os critérios que as instituições colocam para que você seja profissional da área, né? Então isso deixa aí uma análise, uma reflexão, né, a quem realmente se interessar, não é verdade? Ladies and gentlemen, então deixo com vocês mais esse vídeo breve, né, em mais essa análise, essa reflexão, em mais esse dia, né, e até o próximo Despertando das Ilusões Fabricadas.